1º de julho de 2005, com o seu Genival, em Recife. Seu Genival, queria conversar um pouco com o senhor a respeito da UNE, na época que o senhor foi presidente, e a gente já estava começando a conversar informalmente, o senhor estava falando da sua chapa, né, da composição da sua gestão. Então, queria passar a palavra ao senhor para o senhor falar um pouco desse período, né, e como o senhor chegou a ser presidente da UNE nesse período importante, né, de 40. A minha história universitária começa quando eu vim estudar engenharia no Recife. As duas únicas escolas de engenharia existentes na época do Nordeste era a de Recife e a de Salvador. Então muitos da minha turma foram estudar ou em São Paulo, e até em Ouro Preto, etc. Eu vim para Recife. Foi exatamente no ano depois de 45, se deu a redemocratização no Brasil. Em 46 eu ingressei na escola de engenharia, né? Fiz o vestibular, aprovado. E nesse ano mesmo nós fomos ao congresso da UNE, lá no Rio de Janeiro. Esse congresso foi eleito Zé Bonifácio Nogueira, que era presidente do 11 de agosto de São Paulo. Então ele substituiu Ernesto Bagdósimo, que era na época o presidente eleito em 45, 46. Em 46 foi eleito em julho Zé Bonifácio Nogueira, e eu fui a esse congresso. O senhor teve contato com o movimento estudantil nacional nesse período, né? Nesse período. Já tinha tido. O primeiro contato foi exatamente esse, né? Mas tinha Odilon Ribeiro Coitinho, que está citado ali, Luciano Marinho, todos os dois eram paraibanos, estudavam no Recife, um era de engenharia, Luciano, e Odilon da Faculdade de Direito. Eles também estavam presentes nessa reunião. Até Odilon teria vontade de um grupo muito forte que ele fosse o candidato, né, a presidente da UNE, mas terminou consolidando-se a candidatura de Zé Bonifácio Nogueira, e que ele apoiou e nós apoiamos, e foi eleito Zé Bonifácio Nogueira. O congresso do ano seguinte, nós fomos. E aí eu já conhecia as pessoas dos outros estados, principalmente do Nordeste, e nós coordenamos as bancadas do Nordeste junto com o pessoal da Bahia e do Ceará. O presidente da UE era um paraibano também, na época. E demos um apoio a Roberto Guzmão, que foi então eleito. Foi uma campanha um pouco difícil, do ponto de vista eleitoral, mas ele terminou vencendo por 30 ou 40 votos, uma diferença até grande. Então ele ficou muito agradecido, vamos dizer, os mineiros, a posição que adotou a bancada de Pernambuco. Nessa época o presidente da União de Estudantes de Pernambuco era Armando Monteiro, que é o pai do atual Armando Monteiro Neto. Ele era o presidente da União de Estudantes de Pernambuco. Mas ele era estudante e já trabalhava como diretor adjunto das usinas da família dele. E não pôde ir ao Congresso. Mas nós o elegemos como segundo secretário, certo? Segundo secretário na chapa de Guzmão, ele foi eleito, mesmo não estando presente. Então, com isso, se consolidou no ano seguinte um apoio muito grande a mim, que era um pernambucano da Paraíba, mas
Pernambuco, Recife sempre foi tido, naquela época, e até hoje, uma espécie de capital cultural do Nordeste, né? Convergia todo mundo para cá, por falta de escolas de engenharia e de outras escolas, né? Nesses outros estados. E com isso, a bancada de Minas, que era muito numerosa, né? Ela lançou por unanimidade o meu nome, que teve o apoio do Centro 11 de Agosto, que era Roger Ferreira, tivemos o apoio do Oswaldo Fortes, que era a Faculdade de Medicina, as grandes escolas de São Paulo e de Santos, e de Campinas e do interior de São Paulo. Então nós temos a grande maioria, mesmo o candidato contrário à nossa chapa, era Dates Alves de Almeida, que foi presidente do Grêmio Politécnico. Então havia um choque eleitoral de dois estudantes de engenharia, o Dates e eu, do Pernambuco, pelo Recife. E eu fui eleito com uma larga margem de voto. Teve cerca de 82 votos, eu tive 180 e tantos, 190 e tantos. Uma diferença grande. Agora, o que vocês colocaram como plataforma, né? Que debate vocês levantaram para conseguir êxito, para angariar todos esses apoios? A coisa não era, nem podia ser, que os estudantes ali estavam ainda inseridos na luta pela redemocratização do país, que tinha acontecido, e era preciso consolidá-la, né? Consolidá-la. Então, esses congressos todos, a partir do anterior, de Roberto Guzmão, e do fui eleito, e o seguinte, tinha uma declaração de princípios. Essa declaração de princípios foi aprovada por unanimidade dos congressistas. Quer dizer, você vê que ela convergia esse lado nacionalista pelo apoio à campanha do Petróleo Nosso, e desde o início a UNE foi pioneira e entrou na campanha na criação do Centro de Defesa do Petróleo depois da... Eu fui fundador do Centro Pernambucano de Defesa do Petróleo, que era afiliado ao Centro Nacional. E eles saíram fundando nos estados todos. E aqui eu fui, como presidente da UEP, eu fui vice-presidente da primeira diretoria do Centro, filiado ao Centro Nacional de Defesa do Petróleo, etc., aqui em Pernambuco. E na UNE, nessa disputa, como estava a... Então você veja, para continuar, fechar esse coisa que talvez seja a sua pergunta, você tem uma declaração de princípios, né? Primeiro que ela foi aprovada por unanimidade. Então, a democracia prevalecia para todos. Então, o problema eleitoral que ia haver, e houve duas chapas, né, era um problema que não atingia aquele aspecto de esquerda e direita, embora o grupo do Dates fosse mais conservador, muito embora as moças, foram 66 mulheres na época, participaram do Congresso como representantes, que cada escola ou faculdade tinha 2 votos, né? Muitas mulheres na faculdade de filosofia, por exemplo, né? Você citou a Escola de Filosofia Sede Sapiense. É uma escola da elite paulista. Tanto a presidente como a vice-presidente, que eram as 2 representantes, elas votaram, como foi o pessoal do Rio de Janeiro, da Santa Úrsula, etc. Eles votaram. Quando as mulheres votaram, eu tive 66 votos. Todas as mulheres votavam com a chapa mais progressista, vamos chamar assim, sem querer ofender o Dates, né, que era uma pessoa
excelente, depois foi presidente do CREA, lá de São Paulo, e diversas entidades, lá de Campinas. Mas, na realidade, não se discutia política partidária, era de um nível muito elevado. A campanha do petróleo unia todo mundo. Não tinha divergência, né? Mesmo com Carlos Lacerda sendo o fomentador da campanha contrária ao monopólio do Estado, que não era na época. Muita gente não sabe disso. A lei que foi enviada para o Congresso por Getúlio, ela não previa o monopólio do Estado. A autoria da emenda foi de um deputado da UDN e outro do PSP, Partido Social Progressista, de Ademar de Barros, Eusébio da Rocha e Afonso Arinos. Ou melhor, Gabriel Passos. Afonso Arinos apoiou, mas Gabriel Passos é o autor da PEC. Tanto que a refinaria da Petrobras em Minas Gerais deu o nome de Gabriel Passos. Não é isso? Em homenagem a ele. Então, Getúlio, que sabia tudo de política, por isso foi um estadista, etc. Embora nós sempre fosse adversário dele, tanto que em 50, né, na eleição, quando ele se candidatou, ele ganhou quase a maioria de votos no país inteiro, mas nós não votamos nele. Porque ainda tinha o ranço do ditador do Estado Novo, não é isso? Então, veja bem, mas voltando àquilo que é o seu objetivo, que eu entendo, saber como era